dos jogos das 4 da tarde. Só resta Corinthians e São Paulo para a bola rolar. Ali o Rodrigo Bragueta acertando os últimos detalhes, já conversou com o Bandeira 1, já tá tudo beleza com o Bandeira 2. Esse ali Edson, o levezinho, não marca 3 jogos. William com a saída de Dentinho, ganha uma posição no ataque do Corinthians. Ali o garoto Wellington, tá jogando muito. Vamos pro jogo. Vamos para os primeiros 45 minutos. Mexe na bola o time do Corinthians. Começando para você que gosta do Campeonato Brasileiro. As emoções de Corinthians e São Paulo. Estádio do Pacaembu, 6ª rodada. Ali a primeira participação do garoto Rodrigo Caio. Carlinhos Paraíba tentou fazer a finta, a primeira falta do jogo. Lembramos a você ligado no Premier. Estamos transmitindo esse jogo em alta definição do PFC HD. Do Premier HD. Para em cima, sobe de cabeça, corta o Bruno Vini. Esse é Fábio Santos. Toca atrás, aparece o Leandro Castan. Chicão, capitão do Corinthians, faz o lançamento. Chega para cortar a Jean. Danilo ganha. Põe no chão o time do Corinthians. Bola aberta aqui na esquerda. Fábio Santos, cruzamento, vem bola na área. Chega bem para cortar ali em cima o Chicão. O Xandão de vem rebate do time do Corinthians. Rogério. Na primeira tentativa do Paulinho. Rogério Ceni foi lá embaixo, fez a defesa. O torcedor do Corinthians comemora, você vê ali, ó. A bola acabou sobrando bem pro Paulinho de pé direito. O Rogério Ceni estava ligado, põe a bola para escanteio. Torcedor do Corinthians bota a pressão. Primeiro minuto, primeiro tempo. Corinthians, São Paulo, Campeonato Brasileiro. Um clássico de muita rivalidade dentro e fora das 4 linhas. Danilo está na pequena área. Para cobrança, Jorge Henrique, pé direito, vem bola na área. Cortou o Wellington, rebote do Corinthians. Agora vai sobrar para o Fábio Santos, pé direito não é o bom dele. Jogou para a área. O torcedor do Corinthians reclama, pede um toque do Bruno Vini. Pressão do Corinthians, blitz total. Mas a arbitragem pegou ali a falta em cima do Marlos. O clássico começou eletrizante. 2 minutos. Uma ótima defesa do Rogério Ceni, do bom chute do Paulinho. Chicão. Faz a inversão aqui na esquerda. Fábio Santos. Wellington sai para a marcação. Jorge Henrique recebe. Em cima dele, Jean. Jorge Henrique faz a finta, é habilidoso. Tá no chão, ganha a falta. Você vê de novo ali o lance, ó. A bola acabou pegando no braço do defensor do São Paulo. Tava com o famoso braço colado, né, Vila? Absolutamente involuntário, é aquela velha história. É o único lance em que você tem que considerar a intenção. E ali não houve absolutamente nada. Cobrança de falta do Castan. Chega bem para cortar ali o Rodrigo Caio. Chicão faz a inversão. Corinthians tem a posse de bola. Ali em cima, Paulinho. Luiz Eduardo fica na marcação, só acompanha. A posse de bola é do São Paulo. Quer saber mais sobre as promoções exclusivas do sócio? Acompanhe pelo Twitter, @canal Premier FC, ou acesse a página no Facebook. Jorge Henrique busca o jogo em cima da marcação do Jean. Lançamento aqui na direita, desce o São Paulo pela primeira vez no jogo. Aí o Marlos. O Bandeira só dá o tiro de meta. O Marlos só olha, nem reclama. Uma chegada em cima dele do Fábio Santos. Aí Dagoberto que vive a expectativa do nascimento do filho Matheus. Vai nascer amanhã. Ele já tem uma filha de 3 anos, a Tainá. Amanhã às 10 da manhã, viu, Odinei? Terminando o jogo aqui, a cabeça dele está no nascimento já do Matheus. Tem até comemoração especial caso ele faça gol. Aí o detalhe do
do Ivan Andrade, que acompanha o time do São Paulo. O Edgar acompanha o Corinthians. Já passamos de 4 minutos, primeiro tempo, bola rolando. O Corinthians vem de uma vitória diante do Fluminense, 2-0 aqui no Pacaembu. O São Paulo jogou em Fortaleza, venceu o Ceará por 2-0. O Corinthians tem a posse de bola e muita gente chegando ainda aqui no estádio do Pacaembu. Jogada do William. Tentou fazer a finta, a bola saiu do outro lado. Marcamos 5 minutos, primeiro tempo para Corinthians e São Paulo. Sexta rodada do Campeonato Brasileiro. Desde 1971, 46 jogos entre Corinthians e São Paulo. Partidas pelo então chamado Campeonato Brasileiro. O torcedor do Corinthians cantando bastante, se agitando aqui nas arquibancadas do Pacaembu. Bola do Carlinhos Paraíba. Fernandinho. Fernandinho com Carlinhos. O Roberto aqui um pouquinho na frente. Marlos também. Fernandinho tenta fazer a finta. Fernandinho chegou na ponta esquerda, a bola não saiu. Chega para o Marlos, puxou para o pé esquerdo, vem cruzamento, passou pelo Dagoberto. No primeiro bom momento do time do São Paulo, a bola passou das costas do Dagoberto. E agora o Corinthians tem arremesso aqui na esquerda. Marcamos 6 minutos, primeiro tempo, Corinthians e São Paulo. Clássico Paulista, sexta rodada do Campeonato Brasileiro. Pintando a bolinha. Tá saindo o gol do Campeonato Brasileiro. E o gol é lá no PV do Presidente Vargas, o Washington. Ceará vai fazendo 1-0 no Palmeiras. São Paulo, Corinthians, Palmeiras e Flamengo, os 4 invictos até aqui do Campeonato Brasileiro. Fábio Santos não viu que tinha ladrão, cortou Carlinhos Paraíba, que escorregou. Recuperação corintiana, Paulinho já bateu a primeira de fora da área, bateu a segunda, bateu mal demais, a bola vai embora. Brasileirão 2011, torça aqui. O Rogério Ceni jogou, Paulinho está bem colocado, tira bem para o Corinthians. Edson levou a pior na dividida com o garoto Rodrigo Caio. São Paulo tem a posse de bola. Carlinhos Paraíba, fica no Ralf. De cabeça espana Leandro Castan. Danilo e Xandão. Recuperação do time do São Paulo. Aí o Fernandinho. Os jogadores escorregando muito, né? Choveu no Pacaembu. Alguns instantes antes da bola rolar. É aquele detalhe, né, Vilarão? Como é importante o assistente técnico, então o roupeiro, ou então o próprio jogador entrar, pisar no gramado para ver se teremos ali o pneu de chuva ou não, né, Vilarão? Aquele aquecimento no gramado serve exatamente para fazer o tal do reconhecimento de como está a grama, como está o ambiente. Mesmo assim, Odinei, você ainda coloca a chuteira adequada, ainda está sujeito, o que é um dado ainda maior para prestar atenção nessa saída de bola para não escorregar. Ralf chega por baixo dele para cortar o Rodrigo Caio. Posse de bola do São Paulo. Marlos recebe aqui na meia. Já se manda da Dagoberto. Chega bem por baixo para cortar o Leandro Castan. O locutor do estádio anuncia com uma vontade impressionante aquilo que já falamos aqui. O gol do Ceará em cima do Palmeiras, o gol do Washington. Aí o Fernandinho recebe na esquerda. Encosta para jogar Carlinhos Paraíba. Dagoberto está lá na esquerda, faz o lançamento, chega bem para cortar o Castan. Certamente o único momento em que as duas torcidas vibram juntas aqui no estádio. Bem, Edgar. Olha o Wellington. Faz a bola chegar aqui na direita, que aparece a Marlos. Marlos tentou fazer a pinta, chega bem em cima dele como lateral esquerdo, Jorge Henrique. Chegamos à marca dos 9 minutos desse primeiro tempo, bola rolando para Corinthians e São Paulo. Você vai acompanhando por todos os ângulos, mais um Clássico Paulista, sexta rodada do Campeonato Brasileiro.
Cristiano, Wellington, Danilo da marcação. Rodrigo Caio, o Wellington, bela jogada para cima do Ralf, ainda ele, tá na área, sai do segundo, entrou, chegando na pequena área, bem, Júlio César, na antecipação. Bela jogada do garoto do São Paulo, hein? O Wellington tentou fazer uma jogada de Lucas ali, saiu em velocidade com dribles. Olha o contra-ataque do William. Danilo, pé esquerdo, vem cruzamento, vem bola na área. Chega bem para cortar do Luiz Eduardo. E agora o Wellington vai fazer a jogada de Wellington, né? Jogada de volante. Joga no Marlos. Marlos pede a bola para o Fábio Santos. Chegamos à marca dos 10 minutos. Campeonato Brasileiro de pontos corridos desde 2003. Primeiro campeão Cruzeiro, último Fluminense. Danilo é aqui na esquerda, tenta fazer a finta. Em cima dele a marcação do Rodrigo Caio. Toca a bola por dentro, caiu o Jorge Henrique. O Jean chegou mais forte, o árbitro não pegou nada. Danilo vai lá em cima. Ele é grandalhão, ganha de cabeça. Carlinhos Paraíba amortecendo o peito com tanta categoria, mas tocou e não tocou tão legal. Jorge Henrique, pé direito, vem cruzamento, vem bola na área. Luiz Eduardo chega e tira. Aí o Marlos põe no chão. Ralf fica na marcação. Melhor pro Marlos, veio por dentro. Dagoberto. Aqui na direita tem o Wellington, Dagoberto é habilidoso, sai do primeiro. Chegou para brigar com ele, Paulinho. O Rodrigo Bragueta estava bem pertinho do lance, mandou seguir tudo. 11 minutos. Corinthians e São Paulo, 0 a 0, Pacaembu, palco do jogo. Danilo, que bolão do Danilo. Se apresenta Paulinho. Na direita tem o William. William recebe, puxou pro pé direito, tentou fazer a finta. Em cima dele a marcação do Luiz Eduardo, achou espaço o William, vem bola na área. Aí o Edson dominou, Xandão tá atrás, a bola vem pro Jorge Henrique, pegou de pé esquerdo, com força, mas sem direção. Brasileirão 2011, torna-se aqui. O torcedor do São Paulo campeão brasileiro em 77, 86, 91 e o tri em 2006, 2007, 2008. Corinthians campeão 90, 98, 99 e 2005. Os times começando muito bem o Campeonato Brasileiro de 2011. Carlinhos Paraíba, o William, Carlinhos Paraíba caiu, pegou a bola com as mãos, reclamou de falta, o árbitro não deu. Portanto, pegou o toque do jogador do São Paulo, é posse de bola do Corinthians. William. Sai do primeiro, tabela com Danilo. O William. Tentativa de jogada pela direita do Corinthians. Tentativa foi do Welder do outro lado. O Welder reclamou, pediu ali o escanteio. O árbitro estava em cima do lance, só marcou o tiro de meta. Corinthians e São Paulo, Botafogo e Grêmio, Avaí e Fluminense, todos no 0 a 0. O único gol desse domingo, gol do Ceará, gol do Washington. Ceará 1 a 0 em cima do Palmeiras. Ao som do Timaya. Torcedor do Corinthians vai tentando empurrar a sua equipe. Mas a posse de bola do São Paulo. Aí o Xandão. Xandão no Dagoberto em cima dele. Chega bem para cortar Chicão. Liedson. Aí o Chicão esquece a bola. Dagoberto. Marlos, Carlinhos, Dagoberto, joga no Marlos, tabelinha funciona, Dagoberto, na entrada da área, Leandro Castel com um xerife, tira bem para o time do Corinthians. Contra-ataque é corintiano, Jorge Henrique, em cima dele a marcação do garoto Wellington. Essa câmera de baixo é legal para você curtir ali os movimentos do Jorge Henrique, também do Wellington. E o arremesso é corintiano.
Fábio Santos, vem bola na área. Luiz Eduardo. Como o zagueiro tira. Carlinhos do Fernandinho. Marcação do Helder. Carlinhos atravessa o gramado, vem de graça para o time do Corinthians. E os dois treinadores aí embaixo. Começamos pelo Tite, diga Edgar Alencar. Muito participativo hoje, até mais do que de costume, mas está contente com a marcação. Principalmente aqui com o Fábio Santos, elogiando bastante a marcação aqui, o cruzamento dele com o Jorge Henrique. Tá chamando sempre para os dois tentarem uma tabela para chegar ao fundo. Bom, pelo lado do Carpegiani aqui, bem mais tranquilo. Assiste mais do que fala e chama atenção principalmente da zaga, posicionamento, e reclama de algumas faltas marcadas pelo Rodrigo Bragueta. Com Edgar Alencar, com o Ivan Andrade, com o Wagner Vilarão, você vai acompanhando no Premiere em todo o Brasil as emoções de Corinthians e São Paulo. Aí você vai vendo o técnico Tite. Agora Paulo César Carpegiani. O Tite jogou nos anos 80, né? Fez parte de um elenco muito importante do Guarani de Campinas. O Carpegiani tem uma história maravilhosa no Internacional e também no Flamengo. Fábio Santos, Danilo de calcanhar para o Fábio Santos, chegou para cortar Jean. Rebote do Corinthians, vai tentar de longe, Ralf fez finta, pé esquerda, riscou pro gol, bola para fora, Brasileirão 2011, torce aqui. Vilarão, campo molhado, é gostoso demais dessa finta como o Ralf deu no defensor do São Paulo, né? O defensor passa e vai embora, né, Odinei? Nem dá tempo de levantar e se recuperar. O Corinthians melhora em campo, tenta aproveitar essa, não só a falta de entrosamento, mas a falta de experiência de alguns jogadores do São Paulo. Tudo bem, pode até falar, estrear, está acostumado com o time profissional, mas você fazer o seu primeiro jogo titular na equipe profissional, num clássico, tem um momento ali que isso pesa, e o São Paulo sente esse problema. O São Paulo tem uma dificuldade muito grande para sair da defesa para o ataque, não tem aquele articulador. Carlinhos Paraíba até tentou fazer isso, mas não é muita dele. O Dagoberto precisa voltar demais. O São Paulo, quando tem a posse de bola, não valoriza muito. 17 minutos. A gente mostrou ainda há pouco uma imagem muito legal, né? O papai com o filhinho nos ombros. E o carinho feito. Fábio Santos. Vai tentar de pé direito, bateu pro gol, William. Ali em cima, chega para cortar Xandão. Rebote do Wellington. Mas a posse de bola de novo é do Corinthians. Esse é o Helder. O William aparece para jogar na direita, recebe, põe por dentro, Liedson faz ali a proteção, tentou fazer a finta por baixo, toca a bola pro William, antes dele chegou bem para cortar o Bruno Vini. Agora a bola no Dagoberto, a falta do Leandro Castan, e o Dagoberto está pedindo ali o cartão amarelo para o Leandro Castan, que matou a jogada em cima do número 25 do São Paulo. E o Bragueta disse, não, só falta. Carlinhos Paraíba, ninguém avisou, ladrão, chegou lá para cortar Liedson, posse de bola do Corinthians. Danilo articula, abre aqui na esquerda. Liedson não chegou. São Paulo, Palmeiras, Corinthians, Figueirense são os 4 melhores do Campeonato Brasileiro. Lá embaixo estão América Mineiro, Curitiba, Avaí e Atlético Paranaense. Diga, Ivan. O Vilarão falava aí sobre essa experiência, o time do Corinthians ser um time bem mais experiente que o do São Paulo. A média de idade do São Paulo hoje é de 24 anos. Mas só para você ter uma ideia, Marlos 23, Luiz Eduardo 18 anos, Wellington 20, Bruno Vini 20 e também o garoto, o Rodrigo Caio, 17 anos, mais novo em campo. Só para você ter uma ideia, o Rivaldo, que está no banco de reservas, tem 39, mais que o dobro, né, que é a idade do Rodrigo Caio. Só ajudando tudo aquilo que disse ainda há pouco o Vilarão, né? Sobre a tenra idade desse time
do São Paulo. A média de idade do Corinthians em campo hoje, 27 anos. O São Paulo com a equipe completa já teria uma média de idade bem menor do que a do Corinthians. Ainda com os desfalques, com a entrada, como o Ivan bem lembrou, do Rodrigo Caio com 17, essa média cai ainda mais. O Danilo, que é experiente, perdeu para a Juventude, perdeu para o Wellington. Mas a posse de bola do Corinthians era o Wellington de novo, como um verdadeiro ladrão de bola, tira bem para o time do Corinthians. Aliás, até um detalhe interessante, né? Nós temos aqui dois grandes ladrões, né, de bola. De um lado o Ralf, que acabou de roubar essa bola, do outro lado o Xandão. Ralf começou essa rodada com 40 desarmes, está em quarto lugar na estatística do brasileiro nesse fundamento. O Xandão com 44 roubadas. E os dois, só lembrando que são amigos, jogavam juntos no Grêmio Barueri. Bem lembrado. Nesse momento, nos desarmes, 7-7. Chegamos à marca dos 20 minutos, primeiro tempo, Corinthians, São Paulo, Campeonato Brasileiro. Ali em cima, Luiz Eduardo tira bem para o time do São Paulo. Helder de cabeça. Aí o Chicão. 20 minutos. Jorge Henrique. Passou Fábio Santos. Fábio Santos levou a melhor para cima do Xandão. Vem cruzamento, vem bola na área. Luiz Eduardo mais uma vez chega para cortar. Danilo desequilibrado, tenta de cabeça. Resposta do São Paulo. Carlinhos Paraíba, bola aberta aqui na direita. Se manda Marlos, por dentro da Coberto. Um pouquinho mais atrás do Paraíba. Marlos meteu uma trivela na bola, chegou bem para cortar Chicão. E agora a falta do Marlos, que usou ali os braços para fazer a falta em cima do Leandro Castan. Dinei, quando a gente fala da baixa média de idade do São Paulo, e aí você acrescenta isso, muitos desfalques, principalmente ali no meio campo, sem o Lucas, sem o Rodrigo, agora sem o Casimiro, que não pode atuar por causa de uma amidalite. Eu confesso para você que eu esperava a entrada do Wilsinho, que é um jogador que, se não é a dele o meio de campo, quando o time precisou dele, ele entrou bem. William Liedson, William chega bem de pé esquerdo, arrisca pro gol, tem desvio, o desvio do Xandão, ganha escanteio o time do Corinthians. E ali o Tite, ó, conversando com os jogadores do banco, aí o torcedor do Corinthians que bota a pressão. Viajando com a nossa câmera, a grua, ficando exatamente sobre a meta do Rogério. Jorge Henrique, vem bola na área, de cabeça chega bem para cortar a Rodrigo Caio. Rebote do Corinthians. Ralf, pé direito, meia altura. Xandão por baixo. Fábio Santos rifou. Aí de cabeça o Xandão. Na sequência o jogador do Corinthians levou a pior, o Paulinho. O Paulinho está colocando o dedo em risco, dizendo que o Carlinhos Paraíba deu a cotovelada. O Carlinhos foi lá, pediu desculpas para o número 8 da equipe do Corinthians. Paulinho aceitou as desculpas. Você vê de novo ali, tem um braço, mas esse braço é super normal para quem sobe para dividir lá em cima, né? O braço houve, o choque também, mas nada maldoso com intenção. 23 minutos. Para cobrança, Chicão. Chicão de pé direito, joga a bola na área. Jean chega, corta. Segunda bola é do São Paulo. Dagoberto um pouquinho à frente, o Marlos conduz. Chegou o Jorge Henrique, passou o Rapa. O Wellington vai pra cima ali pedindo cartão amarelo para... Mas merecia, viu, Dinei? Era um contra-ataque, o Jorge Henrique deu uma rasteira ali. Olha só, a gente tá acompanhando a repetição em cima do Marlos. A bola tá longe ali, é jogada para cartão, sem dúvida nenhuma. Reclama com razão o pessoal do São Paulo. Dagoberto continua reclamando. A posse de bola do São Paulo. Esse é Fernandinho. Aí o Fernandinho fez tudo certo, até esquecer a bola. Insiste o São Paulo. O Wellington briga com ele, Danilo. Xandão é mais alto que o Liedson. Mas a posse de bola do Corinthians. 24 minutos. Tem cruzamento, vem bola do Helder. Jean foi esperto para cima do Jorge Henrique. Ganha bem para o time do São Paulo. Mas na hora de passar, passa errado.
Jorge Henrique recompõe bem, trabalha na esquerda. Quem aparece é Danilo. Danilo toca a bola por dentro, a bola para o Fábio Santos. Em cima dele a marcação do Wellington. O torcedor do Corinthians, é claro, tá na dele, pede o pênalti. Fábio Santos nem reclama. O Rogério Ceni fez o sinal característico. Levanta, levanta. Vamos pro jogo. 24 minutos. Dois técnicos gaúchos buscando fazer história no futebol de São Paulo. De um lado Tite, do outro lado Paulo César Carpegiani. Danilo. Esse é Fábio Santos. Jorge Henrique. Não deu pelos lados, foi pelo meio. Ralf. Bola aberta aqui na esquerda. Aqui aparece é Fábio Santos. Antes a bola chegar na área. Pegou no Jean. O Jean estava indo tão bem no meio campo, mas pelo jeito o Jean vai ficar mesmo como lateral direito do São Paulo. Jorge Henrique. 25 minutos. Jorge Henrique vem embora na área. E raspão de cabeça lá em cima o Leandro Castan. A bola vai embora. Brasileirão 2011. Torça aqui. Ainda hoje você acompanha exclusivo no Premier Internacional e Figueirense a partir de 6h20 da noite. Fernandinho para cima dele, chega bem, desarma Ralf, foi na bola. Xandão lá em cima com o Liedson. Luiz Eduardo mais uma vez corta. Zero Corinthians, 0 São Paulo, sexta rodada do Campeonato Brasileiro. Danilo. Xandão chega por baixo, corta bem para a zaga do São Paulo. O Corinthians vai alugando o meio campo do São Paulo. Vamos ver se o Fábio Santos consegue jogar essa bola na área. Danilo, raspa de cabeça, vem bola na área, vai lá em cima, Carlinhos Paraíba para cortar, para jogar para a linha de fundo. E ali o Rogério orientando, né? Conversando ali com os meninos, conversando com o Bruno Vini, conversando também com o Rodrigo Caio. Mais um escanteio para o Corinthians. Edson na área. Jorge Henrique vem embora na área. Na entrada da pequena área, tira bem o Wellington. E a sequência vai sobrar para o Rogério Ceni. Quer assistir ao jogo do Brasil na Copa América? Participe da promoção. Acesse o nosso site sociopfc.com.br. Tem jogador do Corinthians caído. Paulinho. Tá caído o Paulinho, colocando ali a mão no punho esquerdo. Você viu o tamanho do relógio do Rodrigo Bragueta? 28 minutos. Clássico Paulista, sexta rodada do Campeonato Brasileiro. São Paulo até aqui 5 jogos, 5 vitórias. Corinthians 4 jogos, 3 vitórias, 1 empate. O Willian recebeu do Danilo. O Willian chegou na área, disputou. Chegou bem por baixo dele para cortar ali o Luiz Eduardo. Se manda o São Paulo pela direita. Marlos com o Jean. Wellington. Toca no meio, toca muito bem. Se apresenta Rodrigo Caio. Faz a diagonal, lançamento para a direita. Pro Jean, cruzamento, cruza Roberto. Na hora do complemento da Roberto não chegou. O Chicão chegou em cima dele. Recuperação do time do Corinthians. Ajuda Roberto, faz o gol pro pequeno Matheus que vai nascer amanhã. 28 minutos, pressão do São Paulo. Aí o garoto Rodrigo Caio. Esse é Marlos. Carlinhos e Marlos. Para cima dele a marcação do Ralf. Marlos dá o bote, faz a finta, caiu, pediu falta. O Marlos está caído fora do gramado. O árbitro disse que não houve nada. A posse de bola é do time do Corinthians.
Qual o melhor time do Brasil, hein? Entre no site omelhortimedobrasil.com.br e descubra. O Marlos está fora do gramado. Departamento Médico do São Paulo ainda aqui embaixo da cabine. O Dr. Sanches vai ter que dar aquele pique. Mas o Marlos vai voltar. Ficaram esperando, né, Ednei, para ver se ele levantava, para ver se vale a pena dar esse pique, essa volta toda, que foi lá do outro lado. É mais de 100 metros, né, Ivan? Bem mais. Rodrigo Caio. Saiu bem, mas tocou errado. Dagoberto insiste, ganha do Fábio Santos. Chega na marcação por baixo, tira bem ali o Leandro Castan. Marcamos 30 minutos. Aí você vai vendo já a movimentação do banco do São Paulo, se aquecendo ali, e o Sinho. O Marlos voltou, mas voltou mancando. O Vilarão fez um sinal característico aqui para mim, Vila. Interprete, por favor, Vila. Eu colocaria o Ilcinho independentemente da recuperação do Marcos. Eu acho que o São Paulo precisa desse articulador, alguém que valorize a posse de bola, que não faça essa bola voltar com tanta velocidade para o campo de defesa. Eu acho que hoje a melhor opção que o Carpegiani tem nesse momento é o Ilcinho. Danilo tenta fazer a volta, 2 São Paulinos em cima dele. O árbitro disse que o Wellington, quando tocou na bola, tocou fazendo a falta em cima do Danilo. Chicão arma o Corinthians. Não arma tão bem assim, né, Chicão? Brasileirão 2011, torça aqui. Minutos. Por enquanto, apenas um gol nos jogos das 4 da tarde dessa Série A do Campeonato Brasileiro. Ceará vai fazendo 1-0 no Palmeiras, gol do Washington. Avaí, Fluminense, Botafogo e Grêmio, além de Corinthians e São Paulo, todos no 0-0. O Tite já deve estar começando a pensar na sua preleção, né, na sua conversa, aliás, de vestiário, porque pela primeira vez rabiscou ali, escreveu na prancheta. Sabe que o professor do Corinthians também gosta de fazer anotações táticas ali. Pela primeira vez, depois desse erro de passe do Chicão, ele anotou alguma coisa ali. Detalhes do jogo para você com Edgar Alencar. Fernandinho, aí por dentro. Primeiro bote do Chicão, segundo do Jorge Henrique. Recuperação do São Paulo, Carlinhos Paraíba. Aí o Jean faz a bola chegar aqui na direita pro Dagoberto, pé esquerdo, arrisca para gol. Júlio César para defesa. Primeira defesa do Júlio César no jogo. Com 32 minutos desse primeiro tempo. Ali o chute do Dagoberto, a defesa do Júlio César. O Renan é uma sombra para o Júlio César pelo que ele vinha fazendo no Avaí, Vilarão? Sem dúvida nenhuma. É um jogador que já foi convocado para a seleção, tem um potencial muito grande. Então fica ali uma preocupação ou uma motivação, dependendo da forma como cada um encara essa situação. E essa, olha a confusão aí. E agora ali o Carlinhos Paraíba, que já havia se estranhado com o Paulinho, se estranhando de novo. Um olha para o outro, fica encarando, na próxima é a minha vez. Paulinho está dizendo ali, ó, já me pegou uma vez, já me pegou 2 vezes, e agora os dois são advertidos com o cartão amarelo. Prejuízo para o Corinthians, era o único pendurado em campo. Paulinho está fora da próxima rodada. Você ouviu o som característico, porque saiu o gol na rodada do Campeonato Brasileiro. Daqui a pouquinho eu confirmo o gol. O gol é na ressacada. E o gol é do Fluminense. Conca. O Fluminense vai fazendo 1-0 no Avaí. 33 minutos. Não está valendo nada. O Dagoberto está discutindo ali com o Chicão. Rodrigo Bragueto também conversando bastante ali com os jogadores. Joga a bola no Fernandinho, né? E o Dagoberto foi tirar satisfação com o capitão do Corinthians. Carlinhos Paraíba saiu com bola e tudo. 34 minutos, estamos no primeiro tempo. Pacaembu, palco do jogo. Corinthians e São Paulo.
Corinthians nos confrontos contra o São Paulo nos últimos 4 jogos aqui do Pacaembu, 4 vitórias, tanto do Paulista como na equipe, como no Campeonato Brasileiro. Tentativa do William, caiu na área. O torcedor se manifesta. Se alguém tinha que pegar esse pênalti, era o assistente número 2, o Vicente Romano Neto, porque o Rodrigo Bragueta estava bem longe da jogada. Vamos ver de novo? Não tem nada ali, né? Não tem nada de nenhum. Uma disputa de bola normal. O Bruno até tá com a mão pro alto ali, mas nada. Não houve carga, não houve absolutamente nada. 35 minutos. Corinthians e São Paulo, como sempre, muita rivalidade dentro e fora das 4 linhas. Fora das 4 linhas sempre a disputa do André Sanches com o Juvenal Juvencio, os 2 presidentes. Enquanto o Andrés foi presidente do Corinthians, o Corinthians não manda jogos no Morumbi. A Copa do Mundo, a abertura seria no Morumbi, agora vai ser no Itaquerão. E assim por diante, muita rivalidade. Tentativa pela direita do Welder. Quando o São Paulo tinha a resposta, foi lá em cima para cortar o Ralf. Ou foi o Paulinho? Foi o Paulinho? Cortou de cabeça. Minutos. O Corinthians estreou no Campeonato Brasileiro vencendo o Grêmio no Olímpico por 2-1. E o São Paulo do Rio de Janeiro venceu o atual campeão brasileiro Fluminense por 2-0. Carlinhos Paraíba se enrolou todo em cima dele, a marcação do Ralf. Ligação é rápida com o Danilo, experimentou pro gol, a bola vai para fora à direita do Rogério. Que pancada do Danilo, que viu o Rogério adiantado. O Danilo vai se lamentando, você vê de novo, Danilo, pé esquerda, a bola saindo à direita do Rogério. Sinto falta desse tipo de arremate de longa e média distância. No início da partida a gente até comentou alguns jogadores escorregando demais. O gramado está complicado. E dos dois lados a gente vê poucos jogadores arriscando esse tipo de chute que o Danilo tentou agora. E essa é a 10ª finalização do Corinthians contra uma apenas do São Paulo, chute do Dagoberto na defesa do goleiro Júlio César. Ainda há pouco o Edgar nos apresentava as estatísticas desse que você vê na tela do Ralf. Começou o jogo com 40 roubadas de bola, hoje ele já roubou umas 5, 6. Bola na esquerda, acima do São Paulo. Dagoberto. A bola vem no Jean. Tentou tocar de cabeça. O Jorge Henrique é bem pequenininho. O Jorge Henrique vai estar bem colocado demais. O Jorge Henrique, né? Não adianta ser grandalhão e tá mal colocado. O cara é pequenininho. Bem colocado. Tirou bem ali o Jorge Henrique. O Ralf, nesse momento, com 44 roubadas. Fez 4 nesse jogo. Júlio César, toda a preocupação do garoto goleiro do Corinthians. Nesse time do Corinthians, Júlio César, um dos poucos revelados na base. Dagoberto, vem bola na área, tenta de cabeça o Bruno Vini. O rebote pro Jean. Jean pegou mal, de pé direito. Brasileirão 2011, torça aqui. Atingimos a marca dos 38 minutos, posse de bola do São Paulo. Está coberto em cima dele, chega bem para cortar, diminuindo o espaço o Castan. Esse é Paulinho. Se apresenta, recebe ali o Welder. Em 38 minutos. O Santos joga no Danilo. As opções de banco do técnico Tite: Renan, Emerson Sheik, Paulo André, Moradei, Moraes, Edenilson e Wallace. As opções do técnico do São Paulo, do Carpegiani: o Denis, Zé Vitor, Ilcinho, Rivaldo, Denner, Henrique e William. E é sempre bom reforçar que Alex não está nessa lista que você passou agora, por causa de problemas de documento.
Um atraso lá de um dia no Spartak da Rússia. O CBF não teve expediente no prolongado, no feriado. Por isso ficou de fora o Alex, que com essa janela antecipada vai ter condições, portanto, para a próxima partida, o reforço mais caro do Corinthians para essa temporada, 14 milhões. Ali a falha do zagueiro do São Paulo por cima, corrigida por baixo, chegou bem ali para cortar o Bruno Vini. Bruno Vini, zagueiro, capitão do início da seleção brasileira no Sul-Americano Sub-20. Lá esteve Wagner Villarão ao lado de Linhares Júnior e toda a equipe do Sport TV. Infelizmente se machucou, teve que voltar um pouquinho antes. Agora, Odinei, em cima dessa informação do Edgar, é um absurdo. O clube gasta 14 milhões para contratar um jogador, aí não pode contar. Olha só, cartão vermelho. E tem cartão vermelho para o Carlinhos Paraíba. Os jogadores do São Paulo vão para cima do Rodrigo Bragueto. O Rogério Ceni vai lá com autoridade de capitão. Isso não vale nada, é claro, mas está ali discutindo com o árbitro. E essa pressão do Rogério é a pressão daqui para frente, né, Vila? Porque não vai adiantar nada, ele não vai desistir do cartão vermelho. Mas o Rogério Ceni está passando um sabão no Rodrigo Bragueto, que agora dá o cartão amarelo no capitão do São Paulo. O São Paulo já reclamava, e não é de agora, já a gente percebeu que o Marlos no lance anterior reclamava que o Bragueto estava economizando nas faltas, nos cartões para o Corinthians. E aí? Amarelo? Aí seria lance para amarelo. Igual do Jorge Henrique não deu, né? Olha só, o Carlinhos chega atrasado ali, faz a falta, uma falta para cartão amarelo, faz 5 minutos que ele recebeu o amarelo. Então, pelo segundo, foi bem expulso. Está expulso o Carlinhos com 40 minutos desse primeiro tempo. O Rogério Ceni foi lá e aplicou um sermão no Rodrigo Bragueto. O Rodrigo Bragueto deu cartão amarelo para o capitão do São Paulo. Vai deixando o gramado o Carlinhos Paraíba, que agora há pouco teve um cartão amarelo. Uma disputa entre ele e Paulinho. São Paulo com 10 homens. O Helder chega para a direita, vem bola pro gol. A bola vai para fora. O São Paulo agora terá muitas dificuldades. O São Paulo com um homem a menos. Expulso o Carlinhos Paraíba. E não é só dificuldade pela questão numérica de ter um atleta a menos em campo. Agora o meio-campo do São Paulo, que já estava com problemas, perdeu o seu jogador mais experiente. É isso aí, o Carlinhos. Agora fica ali o Wellington, o Rodrigo Caio, só garotada. Posse de bola do São Paulo. 42 minutos para o encerramento desse primeiro tempo, restando 3 minutos. Jorge Henrique toca de cabeça, o William tenta fazer a finta para cima dele, a marcação do Luiz Eduardo. Aí rifou a bola o Paulinho. E os jogadores do São Paulo vão para cima do William, principalmente o Wellington, porque o William mais uma vez pulou, né? Estão vendo ali o Paulinho, revelado pelo Bragantino, sendo contratado para a temporada de 2010 para vestir a camisa do Corinthians. Corinthians e São Paulo, Botafogo e Grêmio, os dois jogos do 0-0. A ressacada vai 0, Fluminense 1. E o Ceará no Presidente Vargas vai vencendo o Palmeiras por 1-0. São Paulo, Palmeiras, Corinthians, Figueirense, os 4 primeiros do Campeonato Brasileiro. O Carpegiani deve esperar o encerramento desse primeiro tempo, né? Para ver o que vai fazer no intervalo. Danilo faz ali a função de pivô, trabalha com o Fábio Santos. Bola aberta na esquerda, Jorge Henrique. Ele com o Danilo. O Wellington chega bem para cortar. Aí o Marlos deu o bote. Reclama, pedindo ali o arremesso para ele, mas a posse de bola é do time corintiano. Aí o capitão do Corinthians. Esse é o Helder. Ele com o William, para cima dele a marcação do Luiz Eduardo. O William vem por dentro. A Roberto chega, recupera bem para o time do São Paulo. O Wellington. O Liedson não tem amarelo. O Liedson reclama e ele toma o cartão. O Ivan Andrade vem acompanhando o dia a dia do São Paulo, comentava a respeito desse garoto, do Wellington, né? O Wellington
é um cara privilegiado no trabalho físico no CT do São Paulo, né, Ivan? É um jogador de muita disposição, muito vigor físico, né? Jovem ainda, 20 anos de idade, claro. Tem todo aquele pulmão, né? Como a gente costuma falar no futebol. Então, e tem se destacado, vem ganhando aí a condição de titular na equipe de São Paulo. Claro que não só pela técnica que ele tem, mas também pelo vigor físico. Tá começando a carreira, tá de tanque cheio, né, Vila? Tá de tanque cheio. E o amigo ligado no PFC observou na repetição. O Liedson não acerta o Wellington, mas nem por isso deixou de merecer o cartão amarelo, aquele excesso, aquela truculência excessiva da jogada. Como não tem gol aqui no Pacaembu, aí o locutor do estádio vai divertindo, né, os torcedores de Corinthians e São Paulo, e anuncia com uma vontade impressionante mais um gol do Ceará. Mais gol do um Thiago Humberto. Ceará 2, Palmeiras 0, diga Ivan. Mais um. Mais 1 minuto e mais um cartão. Dessa vez pro Leandro Castan. E agora, viu, Adnei? Passou a ser assim depois da expulsão do Carlinhos Paraíba. Todas as faltas marcadas contra o São Paulo, aquelas que tanto o Carpegiani como o banco de reservas entende como mais forte, eles pedem um cartão vermelho. Passamos de 45 minutos, são os últimos segundos desse primeiro tempo de 0 Corinthians, 0 São Paulo. Tá coberto, pé direito, vem bola na área. Corta Ralf, rebote do time do Corinthians. No bico do Chicão. Luiz Eduardo. Mas a bola vem aqui no Liedson. Temos a marca dos 46 minutos. E apita o Rodrigo Bragueto. O final desse primeiro tempo aqui no estádio Paulo Machado de Carvalho, aqui no Pacaembu. Clássico paulista sem gols. 0 Corinthians, 0 São Paulo. Nesse momento o Corinthians permanece na terceira posição com 11 pontos. O São Paulo vai a 16. Agora o Rodrigo Bragueto conversa ali com seus bandeiras. O Leandro Castan continua discutindo o cartão amarelo. Agora o Rogério Ceni vai lá também para discutir a expulsão do Carlinhos Paraíba. E o Edgar Alencar e o Ivan Andrade vão recepcionar os jogadores de Corinthians e São Paulo. Final do primeiro tempo aqui no Pacaembu. Eu vou ouvir aqui primeiro. O Rodrigo Bragueto toma as últimas providências e nós vamos para o segundo tempo. Clássico paulista, sexta rodada do Campeonato Brasileiro, 0 Corinthians, 0 São Paulo. Saída pertencendo ao time do São Paulo, mexe na bola, Fernandinho. Começando para você que gosta do Campeonato Brasileiro, segundo tempo, as emoções de Corinthians e São Paulo. Xandão toca de lado, toca esquisito. Aí o Jean teve dificuldades, a bola saiu. A bola não chega no Paulinho. Jorge Henrique retoma para o Corinthians. Esse é Ralf. Jorge Henrique aparece como opção na esquerda, vem cruzamento pro Liedson, rolou para trás pro Danilo. Danilo fez a finta, Danilo outra finta, vai fazer um golaço! Gol! Danilo, golaço do número 20 corintiano. O Danilo beija a aliança, o Danilo sai do primeiro zagueiro, uma grande finta em cima do Bruno Vini com muita categoria, tirando do Rogério Ceni por todos os ângulos para você curtir. O belo gol de Danilo, o golaço do Corinthians, o abraço dos companheiros do banco de reservas. Danilo com 1 minuto de segundo tempo. 1 Corinthians, 0 São Paulo. O Danilo estava um pouco nervoso na área do São Paulo. O interessante é que a jogada toda, de certa forma, resumiu toda a orientação comentada pelo Tite, pelos atletas do Corinthians que houve no intervalo. Cobravam um pouco mais de definição, de uma evolução nos passes ali no último terço do campo, na hora de finalizar mesmo, e tranquilidade.
Ali nessa jogada aconteceu tudo isso. Os passes saíram com tranquilidade e o Danilo, na hora de dominar ali, como você bem destacou, sobrou ali nervosismo para ele. Um golaço do Corinthians. A ordem da hora do gol, avançar, continuar avançando para a equipe do Corinthians, foi o que pediu o técnico Tite. Danilo fez o seu segundo gol nesse campeonato brasileiro, é o vice-artilheiro da equipe. O William marcou 3 vezes. E até um detalhe interessante com relação a esse gol do time do Corinthians, o gol do Danilo. No intervalo, no microfone do Ivan Andrade, o Jean comentava, né, que o time do São Paulo tem que parar de errar passes. E numa sequência de 2 passes errados do São Paulo, o Corinthians faz o primeiro gol. Aliás, um golaço desse que você vai vendo aí, ó. Já foi campeão do mundo com o São Paulo. Danilo, 1-0 Corinthians. O Danilo no retrovisor, né? O Alex está chegando, vai ganhar muito. Eu tenho que me esforçar um pouquinho mais. 3 minutos. Aí o Marlos, pé esquerdo. Para cima dela, para dar o bote ali. O Paulinho, vem Marlos, faz o cruzamento, vem bola na área. Aí o rebote fácil para o Júlio César. E não é coincidência, né, Odinei? O Danilo, durante muito tempo, foi contestado, a torcida pegava no pé. Em alguns momentos ele até se mostrava confortável não digo, mas acomodado com essa situação. E a chegada do Alex talvez produza um efeito muito parecido com o que a do Renan tem sobre o Júlio César. O jogador se movimenta um pouquinho mais, acorda. Eu não acho coincidência que o rendimento do Danilo tenha aumentado dessa forma logo após o anúncio da chegada do Alex. E aqui no Pacaembu tem um bando de loucos. Tentativa do Danilo. Pra cima dele, chega ali na marcação Rodrigo Caio. O árbitro pegou a falta do Danilo, a posse de bola é do São Paulo. São Paulo tenta mais a recuperação do time do Corinthians. Aí o Leandro Castan. Júlio César. Xandão. Se antecipa, recupera bem para o time do São Paulo. Sai no Wellington. O Wellington faz bela jogada para cima do Paulinho. Fernandinho aparece aqui na esquerda. Aí Dagoberto. Dagoberto enfia a bola para o Fernandinho. Chega na área. Fernandinho, pé esquerdo, explodiu na rede. Bola para fora. Brasileirão 2011. Torça aqui. Ainda há pouco lá embaixo o Edgar, nós mostramos, né, o Tite pedindo para todo mundo avançar. Paulinho. Aí o William escorregou, deu bote para cima dele, o Luiz Eduardo. O torcedor do Corinthians faz festa, o Corinthians vai fazendo 1-0 no time do São Paulo. Vai quebrando a invencibilidade do São Paulo. O melhor início de campeonato brasileiro em termos de pontos corridos desde 2003, 5 vitórias seguidas. Vai descendo pela direita o time do Corinthians com o Chicão. Jorge Henrique, livre de marcação, já se manda pela esquerda. Fábio Santos recebe. Um pouquinho mais à frente o autor do gol. Danilo encosta para receber, mas a bola chega um pouquinho mais pro Paulinho. Paulinho, pé direito. Teve desvio, Rogério Ceni acompanhou, a bola saiu, tem escanteio o time do Corinthians. O corintiano canta. O corintiano tá feliz. O seu time vai fazendo 1-0. São Paulo tem um homem a menos, foi expulso Carlinhos Paraíba aos 40 do primeiro tempo. Escanteio do Bilha, vem bola na área, vem o desvio de cabeça, quem tocou por último foi o Castan. Errou a pontaria o Castan. Vamos ver o gol do Corinthians por outro ângulo ali, ó.
Danilo de pé direito. Essa finta que o Danilo deu foi espetacular, né? Cruzamento do Jorge Henrique. E o Vini duas vezes, né? Ele não evitou a chegada do Jorge Henrique e acabou caindo na definição do Danilo. Danilo e Edson. Bola aberta na esquerda. Aí o Jorge Henrique espera a passagem, se manda Fábio Santos. Jorge Henrique prendeu, pé direito, arrisca pro gol. Rogério Ceni dá um tapa na bola, dá uma piscadinha ali pro companheiro e disse: essa bola foi difícil. Enquanto isso, o Jorge Henrique aplaudiu. 7 minutos, segundo tempo. O Corinthians atacando no segundo tempo aqui no gol do Tobogã. Ali a preocupação do Bruno Vini. Escanteio para cobrança, William. Vem bola na área, tentou de cabeça Paulinho. Rogério Abreu, rebote! Gol do Corinthians! Edson, número 9, na marca dos 8 minutos desse segundo tempo. E dali, João Sorrisão. O Edson marca por todos os ângulos para você curtir. O toque de cabeça do Paulinho, a bela defesa do Rogério. Ninguém na segunda bola tricolor, você vê de novo. Por todos os ângulos para você curtir. O levezinho, o Edson marca o segundo do Corinthians. Dá beijinho. É abraçado pelos companheiros, o torcedor do Corinthians, vibrando muito no Pacaembu. O Corinthians faz o segundo. Edson, Corinthians 1, Corinthians 2, São Paulo 0. E o Corinthians segue, arrisca a orientação do Tite, olha só, mantém essa pressão, mesmo depois do primeiro gol, agora após o segundo gol. E o Edson acreditou em algo que a defesa do São Paulo não acreditou, que fosse o rebote no cabeceio do Paulinho. A percepção que a gente tem é que o Edson chegou ali sozinho. A zaga do São Paulo ficou só olhando, observando a agilidade do atacante do Corinthians. É mais um que marcou seu segundo gol nesse Campeonato Brasileiro. Já estava sendo chamado de jejum, né, Odinei? O artilheiro, camisa 9, já eram 3 jogos sem marcar. Era o maior número de jogos, a maior sequência sem marcar gols. Se não marcasse hoje, seria o mais longo jejum desde que chegou ao Corinthians. Não aconteceu. O Edson fez seu segundo gol no campeonato, 2-0 Corinthians. Edson não marcou contra o Curitiba, não marcou contra o Flamengo e nem contra o Fluminense. E hoje faz o seu gol contra o São Paulo. Com esse resultado, o Corinthians vai pulando uma casa. Chega agora a segunda colocação, vai a 13 pontos. Enquanto a gente mostra por outro ângulo, é excelente defesa do Rogério, sem ninguém no rebote. Aí o Edson, com tranquilidade, fez o gol. Essa imagem é legal pra gente ver, ó. Quem tá marcando ele é o Bruno Vini. Aí o Bruno sai, quem marca é o Jean. Aí o Edson saiu da marcação dos dois. Gol de centroavante, né? Como diria Dadá Maravilha, centroavante vive de resto, né? E a bola sobrou. Tem que acreditar em todas. E o Edson acreditou, ao contrário da defesa que achou que talvez não fosse dar rebote. E o campo, nessas circunstâncias, você até falou, Dinei, a defesa do Rogério foi uma defesa difícil. A bola no canto, baixo, molhado o gramado, a bola, o risco de rebote era iminente. Eu vi ainda há pouco, Ivan, assim que saiu o gol do Corinthians, o Carpegiani olhando para o seu preparador físico, né, para o Rivacardi, pedindo para chamar alguém que estava no aquecimento. Chamou 77 e sim. E jogada do William. William no Helder. O Helder experimentou de pé direito. O Helder vai me ajudar para o Ivan Andrade concluir a sua informação. Chamou 77 e o Cio já conversou com ele, está indo embora o Marlos, camisa número 11. Brasileirão 2011, torça aqui. Vida não demorou para entrar o Ilcinho? Demorou. A substituição que já deveria ter sido feita no primeiro tempo, quando ficou nítida a dificuldade do São Paulo em ter o controle do meio campo, em sair, em tocar, a qualidade de passe ruim. A gente já tem cobrado a entrada do Ilcinho desde aquele momento. Acho que o Carpegiani poderia ter feito essa substituição quando ainda tinha 11 jogadores em campo. O Corinthians, com um jogo a menos, ainda joga contra a equipe do Santos no mês de agosto. Santos que estava na reta final da Libertadores da América.
Corinthians agora vai a 13 pontos. São Paulo permanece líder com 15. O Corinthians vai quebrando a invencibilidade do São Paulo desse Campeonato Brasileiro. De 5 jogos, 5 vitórias. Aí o Carpegiani chamou agora ali o Rodrigo Caio, pediu para ele inverter com o Wellington, pediu para ele os dois ali inverterem as posições no gramado. E um detalhe interessante, Vilarão, o São Paulo está indo para sua 6ª rodada, né? E até então só havia tomado um gol na competição, na vitória diante do Grêmio 3-1 no Morumbi, e agora vai tomando 2. A situação é muito complicada, Odinei. Já começou complicada com muitas ausências, foram 7, sendo uma delas o principal articulador, que é o Lucas. Você ainda perde o Carlinhos Paraíba. Então, de fato, o jogo de hoje para o São Paulo é atípico. Já passamos de 12 minutos. Fábio Santos põe a bola na esquerda. Aí Danilo, autor do primeiro gol. Jorge Henrique fazendo um pouquinho mais de ala, né? Já passou para receber, mas a bola não chegou nele, chegou no Ralf. O Ralf fez errado, né? Pegou mal de pé direito, a bola saiu do outro lado. E aí a categoria do William, do jeito que veio, né? Dando o chapéu para cima do Luiz Eduardo. 13 minutos. Estamos no segundo tempo, Campeonato Brasileiro. Esta é a 6ª rodada do Campeonato Brasileiro. O Corinthians vai fazendo 2-0 no São Paulo. Botafogo e Grêmio 0-0, Avaí 0, Fluminense 1. E o Ceará vai fazendo 2-0 no Palmeiras. E o Cinho acaba de entrar no jogo. O Rivaldo, que poderia ser uma opção do time do Carpegiani, permanece no banco. Surgiu uma informação, Ivan Andrade, não sei se é informação, apenas boato, né, que o Rivaldo poderia se transferir para o Grêmio. Odinei, o Rivaldo disse que acordou hoje ouvindo essa notícia, mas que não tem nenhum fundamento. Até foi comentado que o Renato Gaúcho, técnico do Grêmio, poderia ter ligado para ele, conversado com ele. Ele negou essa informação. Eu perguntei se é o Rivaldo, ele falou: olha, não soube de nada, soube hoje pela manhã quando acordei, mas não existe nenhum fundamento nisso. Rivaldo, que até aqui fez 3 jogos com a camisa do São Paulo nesse Campeonato Brasileiro. Danilo que fez um golaço para o time do Corinthians. Corinthians 2-0. Alf de pé direito, experimentou, explodiu na junção das traves. Voltou para o William. O William quer toda hora meter chapéu para cima do Luiz Eduardo. Na sequência, a arbitragem pegou ali uma irregularidade. Que pancada do Ralf. Você vê de novo, ó, o Ralf de pé direito, que pancada, pegou exatamente na junção das traves ali. O Rogério, e essa bola o Rogério nem com o motor pegaria. Você vê de novo, ó, a explosão na trave do goleiro do São Paulo. Estamos caminhando para 15 minutos. Bola aberta na esquerda. Fábio Santos. Aí o Paulinho, torcedor do Corinthians, ameaçou um olé. Paulinho recebe. Usa a diagonal, trabalha com o Danilo. Danilo pé esquerdo. Bola na área pro Liedson! Liedson, número 9, o torcedor do Corinthians comemora, os jogadores se abraçam. Danilo, Liedson, gol de centroavante, né? O Liedson recebeu de pé esquerdo, já ajeitou para o pé direito. O Xandão levanta o braço, pé de impedimento por todos os ângulos para você curtir. O belo gol do Liedson. Beija a aliança, comemora com os companheiros na marca dos 15 minutos do segundo tempo. Chamou todo mundo, vem aqui, vocês não vão me abraçar, todo mundo vai lá, abraça o Liedson. O Corinthians vai goleando o time do São Paulo no Pacaembu, vai caindo o único 100% de aproveitamento do Campeonato Brasileiro, justo contra o maior rival. 1, 2, 3, Corinthians, Liedson, 0, São Paulo. Primeiro detalhe, posição absolutamente regular, legal do Liedson no momento do lançamento. A defesa ali do São Paulo realmente está nocauteada em pé, Odinei. O time do São Paulo não consegue reagir, parece ansioso, e aí que entra aquela questão da idade, da falta de experiência. Realmente num clássico,
você já entra com muitas dificuldades, ainda durante a partida essas dificuldades só aumentam na hora de reagir, de chamar a bola, passa aqui que eu resolvo, que eu cadencio. O São Paulo hoje não conta com esse jogador. Então o São Paulo agora tenta, na base do sufoco, tentar se reorganizar. Chegamos à marca dos 17 minutos. Estamos no segundo tempo. Lembramos que o São Paulo tem um homem a menos. Primeiro tempo 0 a 0. São Paulo perdeu Carlinhos Paraíba. Agora o Liedson deu estourando o Dagoberto. Pude flagrar aqui uma troca de olhares. Não gostou não o Dagoberto, o que fez o Liedson, que marcou o seu terceiro gol. Somando as duas passagens, 35 gols. 36 gols com o Liedson com a camisa do Corinthians. Nesse Campeonato Brasileiro é o terceiro. Com a dupla de ataque do Corinthians, cada um tem 3, são os 2 artilheiros dele. Vilarão, e o futebol é uma delícia por isso, né? Havia um tabu, né, entre Corinthians e São Paulo. O São Paulo quebrou esse tabu no Campeonato Paulista e o Rogério Ceni, nas contas do São Paulo, nas contas dele, marcou o 100º gol, quebrando o tabu. Que delícia! Festa a semana toda para o torcedor do São Paulo. Aí agora o Corinthians tem um adversário que é o São Paulo, tem 5 vitórias consecutivas, melhor início do Campeonato Brasileiro. Aí o Corinthians vai lá e devolve, faz o jogo, toca de pé em pé, torcedor grita olé, e agora é a vez do torcedor do Corinthians vibrar. É bacana, aí que nasce, que se mantém a rivalidade, mas aquela rivalidade sadia. Tirar um sarro, de brincar com o torcedor, olha só, o torcedor do Corinthians feliz da vida. Isso é bacana. Do lado do São Paulo, Dinei, claro, não é legal, o São Paulo é dominado, o Corinthians sobra em campo nesse momento, mas sempre vai ter aquele argumento para dizer, olha, a equipe entrou muito desfalcada, era quase toda reserva, não era força total e não era mesmo. Jorge Henrique recebeu do Willian, bateu de pé direito, bola vai para fora, Brasileirão 2011, torça aqui. E a partir do mês de julho, um outro campeonato brasileiro, né, Vilarão? Nós teremos a Copa América, vários jogadores deixando o Brasil, né, para disputar a Copa América. O Santos perdendo o Ganso, perdendo o Neymar e Elano, né? Vamos ver esse ataque do time do São Paulo. Fernandinho faz o giro, perde a bola. E também temos o Mundial Sub-20, né, na Colômbia. Então, muitos times terão muitos problemas, pelo menos no mês de julho. Bola para o Danilo. Chegou para dividir com ele, corta bem ali o Luiz Eduardo. Aí o Fernandinho. Dagoberto inteligente, estava voltando da posição de impedimento, pediu para o Fernandinho esperar um pouco. Agora ele recebe em condição. Aí o Dagoberto veio por dentro, fez a finta. Tentou tabela com o Fernandinho, não encaixa. Odinei. Ivan. Nitidamente, percebe-se, claro, aqui de baixo, quantos jogadores do São Paulo sentiram esse gol, o terceiro gol do Corinthians. O Dagoberto passou aqui pelo banco de reservas, olhou para o Carpegiani e fez um gesto muito discreto com os braços. Não foi, que fique muito claro, não foi nenhum tipo de reclamação, nada. Ele só olhou e falou, bom, fazer o que agora, né? Difícil demais para quem está em campo, difícil demais para quem está orientando o time. Nesse momento, fazer o quê para a equipe do São Paulo, nesse momento de intranquilidade, de ansiedade, é torcer para o jogo acabar logo. Falta muito tempo ainda, chegamos à marca dos 20 minutos. Corinthians na frente, 3 a 0. Fernandinho tentou fazer a finta. O árbitro pegou ali a falta do Chicão em cima do Fernandinho. Fernandinho que vai embora, viu, Dinei? Camisa número 12 vai deixar o gramado para a entrada do camisa número 17, Henrique. Henrique, que é atacante. Chicão continua discutindo, dizendo que não fez a falta. Aí o Fernandinho vai deixar o gramado. Fernandinho está deixando o gramado, vai chegando Henrique, mais um garoto nesse time do São Paulo. Meninos que recentemente estavam jogando a Copa São Paulo, né? Dagoberto, pé direito, vem bola na área, vem o tapa de cabeça. Júlio César, bem colocado, faz a defesa. A dupla de ex-atacantes, Luizinho Lemos, maior artilheiro da história do América, e Dé, o Aranha, que jogou com o Luizinho no Botafogo, são os convidados do programa do Sócio na próxima terça-feira, dia 28. O Sócio pergunta, o zagueiro Juan, ídolo do Flamengo, da seleção brasileira, atualmente em Roma, na Itália.
responde as perguntas dos sócios no CT. Participe, mande sua pergunta para eles também em vídeo. Entra no site do sóciopfc.com.br. Aí o William toca a bola para trás pro Danilo, foguete do Danilo, bola para fora. Brasileirão 2011, torça aqui. Corinthians não perdia no Pacaembu um clássico paulista há 16 jogos. Agora estamos chegando a 17 jogos, né? 13 vitórias e 4 empates. Contra a equipe do São Paulo, o Corinthians tem 4 vitórias, 2 no Campeonato Paulista, 2 no Brasileiro, mais uma agora. Você ouviu o barulho característico, tem bolinha pintando, tem gol do Campeonato Brasileiro e o gol é do Botafogo. Gol de um ex-corintiano, gol do Marcelo Matos. Botafogo vai fazendo 1-0 no Grêmio, jogo no Rio de Janeiro. Já passamos da metade do segundo tempo. Bruno Vini faz o lançamento, bola aberta para a direita, tenta Jean, só acompanha o Leandro Castan. Campeonato Brasileiro, ainda hoje nós teremos mais 2 jogos. O Atlético Goianiense contra o Vasco no Serra Dourada e o Internacional em Porto Alegre contra o Figueirense. Essa câmera é a câmera da grua, que fica exatamente sobre a meta defendida pelo goleiro Júlio César. 23 minutos. Mais de 30 mil torcedores aqui no Pacaembu vendo a vitória do Corinthians, 3-0 para cima do São Paulo. Na rodada de hoje, ou melhor, na rodada do final de semana, caindo 2 invictos, né? Tá indo o Palmeiras, vai perdendo para o Ceará. E também o São Paulo. Dagoberto tenta fazer a finta, em cima dele chega bem para o desarme. Ralf. Paulinho. Aí o Helder. Paulinho faz a inversão. Jorge Henrique. Jorge Henrique tomou ali uma pegada do Wellington. Helder. Paulinho. Público 32.221. É o público total hoje aqui no Pacaembu. Tem posse de bola time do Corinthians. Jorge Henrique toca no William. Chega bem para cortar do Luiz Eduardo. Um público muito bom, né? Para uma 6ª rodada de Campeonato Brasileiro de pontos corridos. Aí o Chicão. Ralf. Queda com o Paulinho. Corinthians vai pondo nesse momento São Paulo na roda, hein? Tocando de pé em pé. Aí o Paulinho. Faz a bola chegar aqui na direita. O William. Inversão na esquerda. Jorge Henrique em cima dele. A marcação do Henrique. O árbitro disse que o Henrique chegou e deu um toquinho para cima do Jorge Henrique. Portanto, é falta para o Corinthians. Com o término da Libertadores, agora teremos também os jogos do meio de semana. Chicão bate a falta, vem embora na área. O desvio de cabeça, a bola vai embora, o último toque do Danilo. O Corinthians volta a jogar no meio de semana em Pituaçu, na Bahia, contra o Bahia. E o São Paulo recebe no Morumbi a equipe do Botafogo. Brasileirão 2011, torça aqui. Rodrigo Caio, tapa de cabeça.
Danilo insiste. O William sai bem do Luiz Eduardo. E a arbitragem pegou a falta do Luiz Eduardo em cima do atacante do Corinthians. Estão vendo ali o Luiz Eduardo, um dos 10, né? Dos 19 relacionados do São Paulo, 10 subiram da base neste ano. O Corinthians tem posse de bola pela esquerda. Fábio Santos. Esse é Ralf. De novo no Fábio, encostou Danilo. Fábio tocou errado. Rodrigo Caio. Perde a posse de bola. Paulinho ajeita para o Corinthians. 27 minutos. Esse é o William. William no Paulinho. Um pouquinho mais atrás, encostou para jogar Danilo. Câmera de baixo, você mostra o William. William Liedson. Ajeita, toca a bola para trás para o Jorge Henrique. Toca errado. Recuperação do Jean. Aí o lançamento do Jean lá na frente. Vai correr o Henrique. O Henrique Leandro Castan. Primeiro chegou o zagueiro. Tá bem de pontaria o Castan, hein? Mais um bico da bola, jogou pra galera. 28 minutos. Eu vou fazer uma pergunta fácil pro Edgar e uma pergunta fácil pro Ivan. Primeiro, pro Edgar. E o Adriano? Essa semana, eu ia perguntar se tem espaço nesse time, Curiete, né? Essa é fácil, vou me antecipar para dar informação. Essa semana ele fez primeiro trabalho no campo, né? Depois da cirurgia, ele teve uma lesão no tendão de Aquiles em abril. Então essa semana fez um trabalho, uma corridinha só, de leve, mas a previsão não muda. Setembro volta, então deixa esse problema para o Tite lá para frente. Por enquanto o Liedson vai com a 9. Se tem espaço ou não, pergunto para você, Vilarão. Nesse momento não, nesse momento o Liedson é absoluto no ataque, o Emerson tem até alguma possibilidade ali de entrar para tentar fazer essa dupla. O Adriano vai ter que correr e provar muito para conquistar uma vaga nesse time. William. Aí o William falou, Vilarão, o Adriano tem chance na minha vaga, Vilarão. Depois desse chute aqui, eu acho que o Adriano tem chance na minha vaga. E a pergunta para o Ivan e o Luiz Fabiano. Continua em recuperação da cirurgia. A expectativa é que fosse ao campo essa semana, mas não aconteceu. Os médicos acreditam que na próxima semana agora ele já deva começar algum trabalho físico no campo. Nesse momento o jogo interrompido no Rio de Janeiro, problema na energia elétrica do Engenhão. Já passamos de 29 minutos. É para variar, é a terceira vez esse ano, pelo menos que eu me lembro, que falta energia no Engenhão. O Corinthians vai trabalhando, vai tocando de pé em pé. Para você chegando agora, o Corinthians vai fazendo 3-0 no time do São Paulo. Danilo, 1 minuto do segundo tempo. Liedson aos 8 e também aos 15. O Corinthians vai quebrando a invencibilidade do São Paulo do Campeonato Brasileiro. E o Sheik vem aí. O ano passado o campeão brasileiro Fluminense bateu o campeão com 71 pontos. O Grêmio com vaga na Libertadores, 63. Foi o quarto colocado. A jogada do Helder, em cruzamento, vem bola na área ali, Edson! Pegou bem demais ali o Liedson, Rogério Ceni bem colocado, faz defesa. Passamos de 30, daqui a pouquinho a entrada do Emerson Sheik. O Emerson que foi revelado no São Paulo, né? Aí o Rogério vai atrasando o time do São Paulo. O Rogério faz o lançamento aqui na esquerda. Ilcinho. Ilcinho com o Rodrigo Caio. Ameaçou na direita, preferiu na esquerda. Trabalha com o Dagoberto. Dagoberto com o Rodrigo Caio. Tenta fazer a finta para cima do Chicão. Chicão cortou bem ali à frente do atacante do São Paulo. Esse Jorge Henrique sem posição fixa é muito interessante, né, Vilarão? Ele tem uma característica que sempre foi valorizada, mas hoje em dia mais ainda. Vai lá.
O Bandeira pegou o impedimento do Lietson. Diga, Vila. Que é a versatilidade. O Jorge Henrique é impressionante. Ele pode ser um atacante, um segundo volante, um meia, um lateral. Onde você precisar, ele está ali. Com muita disposição sempre. E olha o lance de um pouquinho à frente. E agora a mudança no time do Corinthians. Chegando ali o Emerson com o número 11. Foi embora o William. 32 minutos. Ali a primeira participação do Emerson. Ele que chegou na vaga do William, do número 7, o William. É o novo xodó aí da Fiel, né? Ganhou uma posição de titular com a saída do Dentinho. Corinthians toca a bola de pé em pé, chega do Fábio Santos. Fábio Santos, Danilo. Danilo, Fábio Santos, linha de fundo, vem cruzamento. Tem desvio, tem escanteio. Quem tocou por último foi o Xandão. E ali os símbolos do Corinthians, né? Até completar o último símbolo ali com a bandeira do estado de São Paulo. Tá 3-0, meu amigo. Todo mundo abusa. Todo mundo abusa. Até o Ralf tentou pegar de pé direito, pegou muito mal na bola. Brasileirão 2011, torça aqui. E o Emerson, que entrou há pouco, está fazendo a sua terceira participação. Desde sua chegada ao Corinthians, ainda busca uma melhor condição física, por isso vem treinando entre os reservas, busca ainda, quem sabe, tentar uma vaga como titular, mas ainda não tem condição física ideal. O Corinthians tem a posse de bola. Que bolão pro Danilo, que bolão pro Danilo, que bolão pro Liedson! Edson, de novo ele, deve estar falando pro Danilo, 80, 90% do gol é seu, Danilo. O Liedson marca o terceiro dele, estava no jejum, o Liedson vai quebrando tudo, aí a bola do Danilo, muito açucarada por todos os ângulos para você curtir na marca dos 34 minutos. Liedson marca o terceiro gol dele no jogo. O Liedson comemora, tá quebrado o jejum numa goleada em cima do time do São Paulo. O torcedor do Corinthians comemore muito no Pacaembu. Corinthians, 1, 2, 3, 4. E aqui vem São Paulo, o Henrique caiu na área. O árbitro não marca nada. Não, o Liedson estava no jejum, aí o pessoal coloca, estampa no jornal, e aí nunca mais marcou, acabou o estoque de gols, e o cara faz 3 num clássico, Vilarão. Não, e quando você fala que chama de jejum 3 jogos sem marcar, acaba sendo até um elogio pro atacante, porque de fato, aí é pegar muito no pé, mas no caso do Liedson é um potencial gigantesco, é um jogador querido, identificado com a torcida do Corinthians, e hoje, principalmente no segundo tempo, o Corinthians dominou o São Paulo, é verdade, São Paulo com muitas dificuldades, mas o segundo tempo de domínio absoluto do Corinthians criou essa goleada e o Liedson voltou a ser aquele Liedson que a torcida do Corinthians espera, extremamente habilidoso, veloz e com poder de finalização muito grande. É o quarto dele então no campeonato, aí sim, assume a artilharia isolada da equipe do Corinthians na competição. Ele assume a forma isolada da artilharia do time, Edgar, e encosta nos artilheiros da competição, com 4 gols, Luan do Palmeiras, Bernardo do Vasco e agora Liedson do Corinthians. Bola aberta aqui na direita para o Paulinho, vem cruzamento, vem bola na área. Bruno Vini mergulha, corta. Rebote do Ralf. Aí o Emerson com o Ralf. Passamos de 36 minutos. Aí o Emerson.
O Wellington deu no meio do Emerson. O Wellington ainda é um garoto, né? Esse nasceu na base, né? Ou seja, torce verdadeiramente pro time, né? Fala, pera aí um pouquinho, tá goleando, quer fazer graça, meu amigo? Aqui não. Ele vai encarando ali o Emerson. Vem posse de bola do Corinthians, chute! Gol! Jorge Henrique veio da câmera, veio da nossa câmera, homenageou ali alguém da sua família. O Rogério Ceni vai conversando com os meninos da defesa. O Rogério Ceni que falhou no lance, você vê de novo por todos os ângulos o gol do Jorge Henrique. O Rogério tentou amortecer, não conseguiu. Aos 37 minutos do segundo tempo, Jorge Henrique, um foguete, bola veio desviando, né? Os jogadores do São Paulo ainda atrapalharam ali. O Jorge Henrique veio, homenageou alguém da sua família. Eu falei ali, papai te ama, né? E o Jorge Henrique marca mais um. São Paulo vai tomando de goleada. O Jorge Henrique faz mais um. Impressionante como o Corinthians passeia para cima do São Paulo. E o número de finalizações do Corinthians goleando, é claro, também o time do São Paulo. E agora aquela alteração para aplaudir. É isso, Edgar Alencar. Consagradíssimo Jorge Henrique. Fez seu primeiro gol nesse campeonato e foi embora para a entrada do número 21, Edenilson. É um volante que veio para essa temporada, estava no futebol gaúcho, vai fazer o seu segundo jogo com a camisa do Corinthians. Número 21, Edenilson, e daqui a pouco Moraes, 17, a terceira do Tite. Vilarão, 27 finalizações do Corinthians, 4 do São Paulo. Especialmente no segundo tempo, um jogo de uma equipe só. O Corinthians já tinha o domínio na primeira etapa e isso só se fortificou, se consolidou no segundo tempo. E quando o torcedor de São Paulo imaginava que nada de pior pudesse acontecer, aí houve a falha. Aliás, Odinei, não vou nem usar do eufemismo. Foi um frango do Rogério Ceni nesse arremate do Jorge Henrique. Quando a gente falava no 3-0 que o torcedor de São Paulo, até os jogadores, talvez estivessem pensando que o melhor para acontecer fosse que o jogo terminasse logo, já prevendo esse tipo de situação. Odinei, só falando sobre os cartões, o recebido pelo Wellington naquela falta sobre o Emerson foi o terceiro dele, está fora da próxima partida do São Paulo, quarta-feira contra o Botafogo no Morumbi. Aí o detalhe do Biban. Chegamos à marca dos 39 minutos. Você curtindo no Premiere HD essa importantíssima vitória do Corinthians. Vai colando no líder São Paulo, né? Vai quebrando uma invencibilidade de 5 jogos seguidos do São Paulo do Campeonato Brasileiro. A pontuação nesse caso, nesse contexto, fica até em segundo plano. É um resultado que o torcedor do Corinthians vai lembrar por anos e anos. E o do São Paulo também. Até em cima disso, a maior goleada na história dos confrontos entre São Paulo e Corinthians dentro do Campeonato Brasileiro foi a vitória do São Paulo, aqui mesmo no Pacaembu, em 2005. O Rogério Ceni fez gol, o Lubizão fez 2, Danilo jogava na equipe do São Paulo e o Cicinho, Carlos Alberto, fez o gol do Corinthians em 2005. A maior goleada do São Paulo no Corinthians em campeonatos brasileiros. E agora o Corinthians mudando. Danilo, 20, foi embora. Moraes, 17, entrou. E o Tite, para todo jogador que passa perto dele, aponta as mãos para a cabeça. Quer que o Corinthians não se perca. Falou isso para o Chicão, para o seu capitão, e pede para todos os jogadores jogarem com a cabeça nesse momento. Eu estou olhando aqui, Vilarão, tentando achar nas estatísticas, mas acho que esse é o maior placar de goleada das duas equipes, hein? Nilcinho faz ali o giro, trabalha bem com o garoto Wellington. Chegamos à marca dos 40 minutos. Chegou com muita vontade para cortar ali o Helder. Agora, Dinei, espero que o time do São Paulo não me desminta daqui para frente. Mas o São Paulo com muita dignidade. Em momento algum você vê alguém apelando para violência. Uma outra discussão, até ali natural de jogo. Mas o São Paulo jogando com dignidade, sem apelar. Aí você vai vendo o técnico Paulo César Carpegiani. Tem posse de bola pela direita o São Paulo. Jean. Xandão. Vai atrasando a bola para o garoto Bruno Vini.
Faz graça a Ralf. O time dele vence de goleada. 5-0 para a equipe do Corinthians. Aí o Emerson, pé direito, faz a finta. Jogou em cima dele e o Sinho. O árbitro disse que o Emerson se jogou. Continuamos sem luz do Engenhão. Bola rolando lá. Para Botafogo e Grêmio. Levaram uma confusão. O Leandro Castan ameaçou o Ilcinho. O Bruno Vini vai lá, também o Xandão, conversa com o Emerson. 5-0, não tem nada para fazer, Vilarão. Aí os caras vão começar a dar rolinho e assim por diante, o que aconteceu nesse lance do Emerson, né? Aliás, foi naturalmente, né? Não tem que tomar pancada por causa disso, jogou naturalmente. O Wilson já havia feito uma falta no Emerson, ele respondeu com uma bola entre as pernas e o Wellington não gostou muito do drible do Emerson. Bola aberta aqui na direita, Edenilson, toca a bola por dentro, vem o chute de fora, tentativa do Paulinho, rebote do Emerson, Emerson prendeu, tocou atrás e o Sinho se estica. Estamos caminhando para a marca dos 43 minutos. Em termos de campeonato brasileiro, a goleada do São Paulo 5-1 no Pacaembu em cima do Corinthians, e a maior goleada do São Paulo, do Corinthians no São Paulo em brasileiros, o ano passado, venceu por 3-0. Então, em brasileiros, a maior goleada é essa. Corinthians 5-0 para cima do São Paulo. Lembramos que o São Paulo tem um homem a menos desde os 40 minutos do primeiro tempo. Foi expulso o Carlinhos Paraíba. Vamos ouvir o som do estádio. Chicão faz o lançamento. Aí o Xandão atrasa para o Rogério Ceni. 43 minutos. O Vilarão disse com 20 minutos, né, que o torcedor do São Paulo, os jogadores gostariam que o jogo acabasse naquele momento. Próximo jogo do São Paulo, quarta-feira contra o Botafogo no Morumbi. Próximo jogo do Corinthians contra o Bahia em Pituaçu. Minutos. Jean, Paulinho chega, força na marcação. Sem acréscimos, viu, Rodinei? Acho que até para evitar alguma coisa, né, Vilarão? Nós deveríamos ter mais tempo, né? Várias alterações no segundo tempo. Só pelas alterações você colocaria aí pelo menos 3 minutos. É que o árbitro de fato deve ter sentido que o clima do jogo esquentou nesses últimos minutos. Então, para tentar conter aí, resolveu não dar os acréscimos. O Corinthians vai a 13 pontos. São Paulo permanece líder com 15. O Corinthians tem um jogo a menos. 45 minutos. Apita Rodrigo Bragueto. Tarde e noite de festa no estádio do Pacaembu e de goleada. Corinthians 1, 2, 3, 4, 5. Corinthians 5, São Paulo 0. O Corinthians quebra uma invencibilidade do São Paulo, que teve o melhor início de campeonatos brasileiros em pontos corridos, que começou em 2003 com o Cruzeiro campeão. Agora o hino do Corinthians. O Tite sai rápido e o Edgar Alencar, o Ivan Andrade recepcionando os jogadores de Corinthians e São Paulo. O Rogério Ceni ali cumprimentando o Júlio César, numa atitude muito bacana. E agora ali os nossos repórteres recepcionando os personagens, essa goleada corintiana 5-0 em cima do São Paulo.